Olá, Deus abençoe. Eu gostaria de trazer uma reflexão que veio ao meu entendimento e compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui em Êxodo 17, no verso 6, onde está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo 17, verso 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Agora aqui, queridos, eu li esse capítulo 17, verso 6 de Êxodo. Agora eu gostaria de ler aqui em Números 20, no verso 8, onde está escrito: Deus falou para Moisés, em outro momento. Lá em Êxodo 17, Deus manda Moisés ferir a rocha. Já em Números 20, no verso 8, Deus fala para Moisés: falai a rocha. Então eu vou ler aqui com vocês. No verso 8 de Números 20. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, lá em Êxodo, Deus manda Moisés ferir a rocha, e em Números, Deus manda Moisés falar a rocha. E eu queria compartilhar com vocês o que veio ao meu coração, que às vezes eu pensava, poxa, por que Deus não deixou Moisés entrar na cidade? Moisés trabalhou tanto com aquele povo, né? Sofreu tanto com aquele povo e depois não pôde ter entrado, né? Mas aí você começa a meditar, começa a entender o significado dessa rocha para todos nós. Essa rocha representa Jesus na nossa vida. Deus queria deixar exemplo para aquele povo, exemplo para todos nós até hoje, que a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa rocha verdadeira. Então, essa reflexão eu queria dar o título de ferir e falar. O que é ferir? Ferir é semelhante a rasgar, tanger, abrir, cortar, despedaçar, dilacerar, esfarrapar, esfrangalhar, fender, lacerar. E Jesus, ele foi tudo isso, irmão. Irmãos, ele foi cortado, do seu lado ele foi furado, né? Ele foi abatido, foi espancado, foi torturado, tudo por amor a nós, né? Ele foi ferido pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O que eu quero trazer aqui nessa reflexão, que na nossa vida há momentos que precisamos ferir e há momentos que nos basta falar. Lá em Êxodo 17:6, Deus mandou ferir. Mas em Números 20, verso 8, Deus mandou falar. E tem hora que a gente troca tudo, irmãos, como Moisés trocou. Moisés ali, naquela aflição que ele estava com aquele povo,
povo cobrando ele muito. Então Moisés, ele feriu. Moisés tomou a vara e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Olha, Moisés estava nervoso, estava brabo. Moisés estava indignado com aquele povo, né? Deus falou no verso 8 de número 20, toma a vara junto à congregação, Moisés, tu e Arão, teu povo, fala a rocha perante seus olhos. Mas olha o que Moisés fez no verso 9. Deus mandou lá no verso 8, ele fala a rocha. Aí Moisés no verso 9 de números 20. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Às vezes a gente pensa que está obedecendo, né? O nosso modo de agir. Mas eu estou obedecendo, eu estou falando, eu estou corrigindo, eu estou exortando, mas Deus fala assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Será que a gente gostaria de ouvir daquele modo, ser ferido como ferimos? Moisés, então, tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Quer dizer, o que vocês acham? Que eu tenho poder ou não tenho? Eu tenho autoridade ou não tenho? Vou mostrar para vocês agora que eu tenho autoridade de mandar e de mandar, de fazer e acontecer. Eu tenho autoridade de chegar aqui e reclamar disso aqui. Eu reclamo. Eu tenho autoridade. Né? Deus me deu autoridade para reclamar, para falar, para agir dessa forma. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, né? O eu da gente. Muitas vezes a gente sai do reino de Deus e entra no reino do eu. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Era para sair a água? Era. A água iria sair? Iria. Saiu água? Saiu. Mas saiu ferindo, não saiu falando. Muitas vezes a gente consegue as coisas na braveza, na ignorância, conseguimos, não porque a pessoa nos respeita, nos ama e está fazendo aquilo ali por amor. Muitas vezes nós conseguimos porque a pessoa está sendo obrigada a fazer aquilo, por causa da nossa autoridade, da nossa ignorância, e a pessoa atende, mas não atende de coração, não faz com amor, não faz como teria sido de outra forma, se nós não tivéssemos ferido e simplesmente falado com amor. Então o Senhor veio falando isso ao meu coração. E eu queria passar isso para vocês. O que Moisés fez, a experiência que Moisés teve ao ferir e não falar como Deus tinha falado. Deus tinha ordenado da primeira vez ferir, como representando Jesus veio e foi ferido, foi ordem de Deus. O Senhor, o próprio Deus, desceu em forma de homem
e se entregou naquela cruz. E ele foi ferido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados, porque foi ordenança dele. Há momentos que nós temos que ferir, e há momentos que nos basta falar, ferir, cortar o que está impedindo de sair o bem. Tem momentos que você tem que ser incisivo em suas palavras. Tem momentos de sim e de não. E há momentos que precisamos corrigir, apartar, desfazer um mal-entendido, desfazer uma dúvida, desfazer até mesmo o que foi dito em um momento de euforia. Momentos, na nossa incisão, em ferir, nós temos que apartar. Esse ferir, Moisés, na primeira vez, ele feriu a rocha, ele apartou a rocha, ele dividiu, separou a rocha e a água fluiu. Então, há momentos, em coisas na nossa vida que a gente tem que separar. Algo que está impedindo o fluir de Deus na nossa vida. Momento que a gente tem que corrigir algo que não está de acordo com o seu interesse. Uma coisa que não está acontecendo, que não está indo bem, não está fluindo bem na sua vida. Então você tem que ser incisivo, dizer não, né? Tem momentos que você tem que aferir, né? Você tem que falar, você tem que se expressar naquilo ali, ferindo com palavras. Ferir, que eu quero dizer assim, não é ser ignorante, é ferir de ser incisivo, você corrigir, né? De você desfazer aquele mal-entendido. Vamos ferir isso aqui, vamos acabar com isso aqui, né? E falar semelhante a articular, dizer, expressar, imprimir, proferir, pronunciar, conversar, atabular, bedelhar, blatelhar. Se comunicar, a comunicação vem de se expressar, fazer-se entender. Você só quer que a pessoa lhe ouve e lhe entenda. Quantas vezes ferimos ao invés de falar? E quantas vezes falamos ao invés de ferir? Ser incisivo no que você precisa. Muitas vezes você precisa ser incisiva na sua palavra. Fazer a pessoa entender que é aquilo que você quer. Ser incisivo. Muitas vezes você tem que dizer não. E muitas vezes você tem que dizer sim. Sim, eu aceito isso. Sim, eu quero isso. Né? Você é incisivo. Mas quantas vezes falamos ao invés de ferir? Né? Quantas vezes? Em Êxodo 17:6, Deus mandou Moisés ferir a rocha para que saísse a água. Êxodo 17:6 diz: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Foi ordem, e ele feriu. Aquele momento era momento de ferir. Aquele momento era momento de apartar a rocha, de separar a rocha. Tem momentos que você tem que separar coisas da sua vida que só você pode fazer. A ordem estava, o cajado estava na mão de Moisés. Tem coisas que só você tem que ferir. Só você que tem que fazer. Então, queridos, eu queria trazer essa reflexão porque veio assim no meu coração. O que eu estou fazendo? Será que eu estou ferindo no momento que eu tenho que ferir? Será que eu estou falando no momento
que eu tenho que ferir.